Olá, boa noite, seja uma vez mais bem-vindo ao Jogo Limpo. Hoje temos o comentário habitual do Fernando Seara, do Pedro Guerra e temos entre nós um especialista, também em Direito Desportivo, o advogado Fanha Vieira. Permite que me trate por Fanha Vieira, já nos conhecemos há muito tempo. Esta semana houve um comunicado do Ministério Público onde surgiu a acusação à SAD do Benfica e a Paulo Gonçalves sobre o caso Etopeira. Vamos debruçar-nos sobre isto, temos muito para falar, temos aqui um especialista, temos aqui um doutorado que nos vai explicar, numa linguagem simples, Fernando, o que é esta acusação que ficámos a conhecer na terça-feira ou na quarta-feira, penso eu. Antes de mais, boa noite. Cumprimentar o Dr. Fanha Vieira, é sempre com gosto que aprendo consigo e, portanto, esta noite até vou estar mais em silêncio por uma questão muito simples. Eu tenho que ter especiais cautelas na abordagem do processo Etopeira. Boa noite já agora também. Ia cumprimentar Vossas Excelências, mas como está com pressa... Não, nunca me esqueço de si, como Vossas Excelências. Hoje em dia é que eu não me consiga ver. Há uns que me veem tão mas sempre. Sabe, mas isso eu deixava para dizer aquele bocado. Eu queria dizer... Mas você, na verdade... Ele antecipa-se. Não, está muito... Joga sempre em antecipação. Não, está muito... Era defesa central. Já era assim, ele no Damaense já era assim. No Damaense já era assim. Mas queria lhe dizer que não me esqueci, queria dizer, por isso, ao Dr. Fanha Vieira, na verdade... Eu tinha isto sequencial, até trazia um papel, já percebi que não servia, não servia para nada, já estragou tudo. Eu tinha isto tão bem preparadinho hoje, na primeira parte, e portanto... O papel principal, claro. Não, estava a dizer o seguinte, ia dizer que cumprimentei o Dr. Fanha. Muito bem. Agora pronto, cumprimento o Dr. Luís Lemos e cumprimento-te a ti. E queria-te dizer o seguinte. Ai. Eu já recebi telefonemas para não estar contigo neste programa. E estou aqui a confessar. E às pessoas que me telefonaram, eu disse, continuarei a partilhar até que a BTV queira e que o Pedro Guerra queira e agora também o Luís Lemos queira, as noites, sexta-feira, quando eu puder, com ele. Portanto, escusam de ter qualquer ilusão sobre essa matéria e mais. Eu acredito que sim, Fernando. E mais. Sei que tu não mentes e uma dessas pessoas até deve ter uma voz assim grossa. Meio... E mais. Sim. E mais. Recebo poucas lições de benfiquismo. Olhe bem para mim. Recebo poucas lições de benfiquismo. E a minha família recebe poucas lições de benfiquismo. Há uma modalidade que continua nesta casa a ser praticada, que durante um ano foi exclusivamente paga para não ser extinta pelo saudoso senhor meu pai. E não foi há muito tempo. É verdade. Não foi há muito tempo. Ainda cá estão os responsáveis do handball que o sabem. Sempre me recuso e recusarei a receber o que quer que seja de agradecimento, a não ser o agradecimento à consciência. E, portanto, quando há pai alguns que têm uma história rica, mas também têm ricas histórias. Sobre isso. Sobre a questão da Etopeira. Fernando, deixa-me agradecer-te, porque eu sei que as tuas palavras são sentidas. Não, quero-te agradecer. E como sabes, e o Luís Lemos sabe, porque eu desabafei com ele. Atenção. Pronto. Agora vamos... Fernando, sabes porquê? Com a autorização da nossa querida operadora Tito também. Fernando, se me permitir, sabes porquê? É que para algumas pessoas o mais fácil, sabes o que é? É fugir. Quando isto aperta, fogem dos programas. Há quem fuja do país. Há uns que fogem de programas porque não aguentam. Mas é a vida. Peço desculpa. Só agora... O Dr. Fanha Vieira vai depois desenvolver, por favor, nas questões, e o Pedro também. Vamos situar. Como sabem, o meu escritório está envolvido na defesa do Benfica. E o que aconteceu e o que estamos nesta fase é o seguinte.
para os nossos telespectadores e que nos veem perceberem. Estamos perante uma acusação resultante de um processo de inquérito chamado Etopeira. Até agora, só o Ministério Público é que esteve no processo. Nos termos em que entendeu, das formas que entendeu, com as questões que entendeu, com as análises que entendeu, com os indícios que entendeu relevar uns e tornar irrelevantes as outras circunstâncias. Portanto, até agora foi a chamada fase do Ministério Público. Com a acusação termina a fase do Ministério Público e começa genericamente o contraditório. O contraditório. Ou seja, quem foi acusado, e foram acusados 3 cidadãos em particular e uma pessoa coletiva que foi a Benfica SAD, sendo certo que, sendo acusada a Benfica SAD, não foi acusado nenhum membro administrador ou presidente da Benfica SAD. Muito bem. O que significa que não houve indícios suficientemente graves que permitissem que eles fossem constituídos arguidos, apenas foi constituída arguida a Sociedade Desportiva. Muito bem. E vamos dizer, nos termos do Ministério Público, entendeu fazer isso? Eu vou dizer aqui uma coisa. A acusação já estava preparada no momento em que a Benfica SAD foi constituída arguida. Pronto. Não vale a pena. Não vamos ter medo. Vamos dizer isto claramente. Os seus procuradores sabiam, no dia 27 de agosto, que a acusação já ia naquele sentido, por uma coisa simples, ao contrário do que eu peço desculpa, do que escutei noutras televisões, ou às vezes em quando tenho que escutar. Até especialistas. Especialistas. Profundos conhecedores. Mas nesse momento o conhecimento foi passou-se. A Benfica SAD foi identificada do conjunto dos indícios que a atingiriam e os representantes e administradores do Benfica SAD que foram presentes defenderam-se da imputação que lhes foi dada. Eu respondo para alguns que foram até ilustres membros da PJ, mas agora não são. Defenderam-se. Deram a sua posição jurídica. Estás com uma posição muito angelical, é isso? Estou com uma posição... sim, você está com uma grande figura. Você parece aquele... o anjo São Demétrio. É o anjo, a São Demétrio. E, portanto, uma pessoa... Não, atenção, porque... agora começa o contraditório, certo? No contraditório... O contraditório é o momento da defesa daqueles que foram acusados. Exatamente. E pode haver aqui duas situações. Que nós não controlamos. Mas, atenção, nós não controlamos, mas eu, independentemente disso, vou dar a minha opinião e o Dr. Fanha Vieira vai acompanhar ou não acompanhar, e o Pedro Guerra vai... Peço desculpa, o Dr. Fanha Vieira teve uma brilhante prestação esta semana na SIC Notícias, em que o país inteiro parou a ouvi-lo. Pronto, muito bem. Portanto, não, é só bom ter noção. Ele já vai replicar. É só ter noção disto. E acrescentar outras coisas. É por isso mesmo que eu disse que estava aqui para aprender. Depois também sobre o IPDJ gostava de dizer qualquer coisa, mas é na segunda parte. Isso é na segunda parte. É só na segunda? Ui, IPDJ. Vamos lá, então pronto, não me deixam falar, já viste? Portanto, no contraditório que agora pode ocorrer... Agora é a fase da defesa. Agora é a fase da defesa. O que significa a defesa perante aquele conjunto de indícios vai dizer: olha, isto já estava no site da Federação. Isto é de conhecimento público. Isto até saiu no blog não sei quantos. Tá. E, portanto, a chamada intromissão pica. Atenção. Portanto, agora cada um dos indícios implica o contraditório, a contradita. Ao contrário do que o senhor diz, dos senhores dizem, isto não é assim. Ao contrário do que os senhores dizem, isto não é assim. Ao contrário do que os senhores dizem, isto não é assim. Agora, isto não é assim. Pronto. Isto pode ocorrer de duas formas. Ou algum
suscita a instrução. Pronto. E agora aqui põe-se Para a as questão. pessoas que não sabem, Fernando, A instrução o que é a instrução? a instrução é um elemento de defesa em que cada um dos acusados sumariamente vai dizer que isto não é verdade, que me acusam, isto não é verdade, que me acusam, isto não é verdade, acusa, e um juiz... mas não é produzida prova nesse momento. É produzida prova. Porque, E o ao juiz depois decide e o se vai juiz de ou não instrução para vai julgamento. dizer o seguinte: os indícios não são suficientemente sedimentáveis para continuar a acusação nestes termos e despronuncia ou diz há indícios suficientes e pronuncia. Portanto, ou há pronúncia total, ou há pronúncia parcial, ou arquivamento. Exatamente. Aqui põe-se um problema. E eu vou ter a ousadia de dizer aqui a minha opinião. Porque neste preciso momento começamos naquilo que eu chamo a estratégia perante as táticas. Exatamente. Pronto. Exatamente. Nós temos que ter a noção que este processo vai ser um dos processos, vai ser o processo mais mediático da justiça portuguesa nos próximos tempos. Porquê? Claro. Porque como há um réu preso, o processo é urgente e, portanto, ultrapassará claramente o chamado processo marquês. Certo? Portanto, nós perante réu preso, mesmo que porventura em relação ao réu que está preso preventivamente sejam diminuídas as medidas de coação e ele possa passar, e eu vou ter a ousadia de dizer, para prisão domiciliária, continua a ser um processo urgente. Certo? Continuando a ser um processo urgente, nós teremos uma instrução que, com os elementos que foram encarregados, relativamente rápida, e aí é que se põe a questão. Se houver um pedido de instrução, eu entendo que o Benfica tem que acompanhar o pedido de instrução também. Claro. Com esta consciência precisa. Já percebemos que este processo já tem um assistente. Chama-se Sporting SAD. Só? Só. Para já, hoje... Não, estás a falar numa sociedade. Não. Neste preciso momento, hoje... Sim, eu sei. A Hoje, Sporting SAD é uma sociedade. Mas eu tenho a certeza que há um cidadão que já se constitui também não. É o mesmo de sempre. Ainda Tenho a não, certeza. Pedro, ainda tu vais sempre acertar, mas eu estou aqui a ser formalmente correto. Eu não quero sempre Ao acertar. dia de hoje, Ao dia 2, porque o assistente tem que ser aceite, admitido, é evidente que o Pedro tem razão, haverá outros assistentes que irão ao processo a título individual e, porventura, a título Não, coletivo. há um que vai sempre a todos os processos do Benfica. Umas vezes vai como assistente, outras vai como advogado, tem perdido sempre. É um candidato ao Sporting. Esse senhor perde sempre. Sim. Portanto, Mas nós, agora, vamos ter vários assistentes sim, senhora. que, com certeza, vão ao processo e vamos dizer aqui claramente para os nossos telespectadores da BTV, alguns vão pedir até indenização civil. Vão enxertar Não tenho a dúvida. sua constituição de assistentes com pedidos de indenização civil. Não tenho dúvida. E, portanto, se houver instrução, no meu entendimento, deve acontecer isto. E depois vamos para a fase de julgamento. E a fase de julgamento também implica o completar da desvirtuação e do desmontar das provas e dos indícios que não foram valorados ou que foram desvalorizados. Posso dar uma notícia, Fernando? Permites? Claro. É que vai haver instrução. Eu tenho a certeza que vai haver. Eu vou-te dizer... Tu tens as tuas, eu tenho as minhas. Eu tenho a certeza que vai haver instrução. Eu posso-te dizer aqui, e vim para aqui não informado, que a tua certeza não é a minha certeza. Não é de certeza. Não é. A tua certeza não é a minha certeza. Eu estou, como E a minha- diria alguém, não tenho um feeling. A mim, Como disse uma vez um treinador, eu tenho um feeling. Eu, por acaso, vou-te dizer o seguinte. A minha certeza não é a tua certeza. Não vou valorar qual é o melhor. Mas eu posso valorar. Mas quem sou Eu gostava que o processo fosse imediatamente para julgamento. exatamente. Eu gostava que o processo fosse imediatamente para julgamento. Mas se calhar, E à mesma, eu vou dizer o Fernando, se seguinte, calhar não deve ir.
Imagina que isto é um absurdo tudo. Não, mas isso isso é no tribunal. Pedro, Está bem? Pedro, Pode-se estamos a- poupar Não. tempo ao Estado, dinheiro, pode-se poupar... Pedro, eu ainda não acabei de um processo em que, famoso, conhecido, em que entrei condenado e vou sair mais ou menos. Portanto, numa estratégia. Agora, a partir de agora, independentemente das valorações que podemos fazer e devemos fazer e se devem questionar, eu agora estou aqui perante uma acusação e perante, eu digo assim, fulano de tal entrou X vezes. Nestas vezes em que entrou, é relevante. Escusam estar a dizer. Já estava na Federação, já estava no blog, já estava... Tal. É, certo? Agora, eu neste preciso momento estou numa questão muito simples. MP e o meu contraditório. E o meu contraditório é fundamental. Sim, sem dúvida. O meu Mas contraditório a instrução é podes fundamental. fazer isso. O meu contraditório é essencial. Não te passa pela cabeça que um magistrado do Ministério Público, um procurador, possa ter tido uma alucinação e fez uma acusação disparatada? Posso, A mim passa-me. posso. A mim, eu já vi tanta coisa, Fernando. Posso, não mas- vi tantas como tu, nem como Bonfanha, mas já vi muitas, sabes, Fernando. Sabes, eu peço desculpa, Luís. Fernando, eu fui jornalista há muitos anos. E eu peço desculpas a Eduardo e Fernando. Eu estive do outro lado. Eu sei como é que isto funciona. E, portanto, não me venham a mim com a imagem de vaca sagrada e sacrossanto do Ministério Público. Conheço muitos procuradores. E são como nós, de carne e osso. Pensam como nós. Não, eu peço desculpa. São de Pedro, carne e osso. Pedro, posso? E podem, Eu vou-te provocar. e podem se enganar. Pedro, Ou não podem? Fernando, tu Pedro, nunca te enganaste? Pedro. Fernando, nunca te enganaste na tua vida? Mas posso-te responder? Nestas 7 pessoas que estão aqui, apenas uma que está aqui sentada sofreu isso. Uma. Acusado, pronunciado com despacho de não pronúncia em relação a outra pessoa. No final da audiência, a Procuradora da República, com muita honra, Pediu absolvição. pediu a minha absolvição. Pediu a minha absolvição. Eu não fui absolvido na dúvida. Fui absolvido porque nada se provou. Passei por tudo. Ninguém me explica. Passei por alguém que me disse, tem de ser. Pois. Tem de ser. Esse As é que é o minhas problema. memórias estão prontas para depois contar porque é que teve de ser. Teve de ser. Portanto, a mim, no Portugal de hoje, eu Portanto, posso ouvir muitas pessoas, ouvi juristas imensas nas últimas 96 horas, com eles, comigo, estive lá. Portanto, a honra do cidadão, a tua honra, a tua dignidade, a tua família, ninguém quis saber, não é? Ninguém respeitou. Pois, mas isto é assim. O problema é que em Eu vou Portugal, dizer, sabe o quem Ministério respeitaram? Público é Sabe quem considerado... respeitaram? As pessoas contam-se por uma mão e estão aqui. Algumas delas, nesta sala, neste estúdio. Fernando, eu nunca passei por isso, felizmente. Mas Passei por uma situação idêntica. Portanto, Eu- eu fui lá sentadinho. Fernando. O procurador até disse isto tem que ser bem gravado. E eu disse Fernando. assim, não é preciso ser bem, é preciso ser gravado. Imaginas como é que eu não me sinto a seguir ao Benfica ter perdido um jogo da competição europeia, de manhã bateram-me à porta, chegaram 3 sei. pessoas muito simpáticas. 2 cavalheiros, 2 inspectores e uma inspetora. Até jogavam que tinhas cães. Temos aqui um mandado de busca porque o senhor é a respeito disto, disto e disto. Bom, eu quero dizer, eu já estava na fossa com a derrota do Benfica na véspera na Liga dos Campeões. Do Manchester. No jogo do Manchester. Como convirás, não fiquei agradado. Depois liguei a televisão, o canal de sempre, CMTV, não é? E passado 2 minutos, última hora, alerta CM, Pedro Guerra, buscado, não sei o quê. E estamos nisto. Este país é assim. Porque houve alguém que fez uma denúncia anónima, cobardemente, pôs-se atrás de um computador e começou a escrever, e isto é o Portugal que temos. E é este Portugal que eu não aceito, Fernando. É neste país que eu não aceito viver. E eu acho que o Benfica, neste aspecto, tem que ser muito firme. Fernando, e temos que ir até às últimas consequências, perceber quem é que está por trás disto. Porquê é que isto aconteceu? E qual é a responsabilidade? Eu sei que é uma questão muito polémica que o Fanho e tu não vão querer abordar. O Por quê? motivos óbvios, deontológicos. Qual é a responsabilidade de um procurador que faz uma acusação deste teor se vier a provar que não tem qualquer fundamento? O que é que lhe acontece? Sabes?
bola, como diz alguém que agora treina no estrangeiro. Não lhe acontece nada. Sabes o que é que me vão responder? Mas ele é avaliado, há inspeções. Sabes, Fernando, eu sei como é que se fazem as inspeções. Eu sei como é que se fazem as inspeções. É tudo bom e muito bom. Fernando, para mim não vem. A mim não me vão dar lições. Esta acusação, como tu sabes, é absurda. Não faz sentido. E não é por ser o Benfica o maior clube português. É porque o Benfica é gerido por dirigentes que não têm estas práticas, Fernando. E tu sabes. E o Zé Eduardo também sabe. E podem estar a pensar lá em casa, isso não nos leva a lado nenhum. Não. Estamos a falar de princípios. E quando a SAD toda, o Conselho de Administração se reúne e vem à sala de imprensa, não estava o Rui Costa porque estava fora. E está a fazer aquilo que ele melhor sabe, a trabalhar. E que diz o que diz naquela curta declaração, eu acho que a nação benfiquista toda tem que estar unida e tem que perceber que isto não está a acontecer por acaso. Fernando, eu previ isto, mas eu acho que isto não acabou, isto vai continuar. O etopeiro é apenas um, porque nós vamos ter mais. E ao primeiro sinal nós começamos a vacilar. Começam para aí os papagaios do costume a dizer estou muito preocupado, mas eles não estão. Onde é que eles têm vivido? Eles não percebem que há uma campanha que foi montada há meses a fio e que tinha que desembocar nisto. As pessoas não percebem. Ao menos informem-se, ao menos têm a mania, que são mais benfiquistas que todos os outros, informem sobre os dados processuais, os passos que isto tem a dar, porque isto era natural que fosse acontecer. Fernando, a minha divergência contigo é, eu sei o que é que tu queres dizer e quem sou eu para estar aqui a tentar contrariar-te nesta matéria. Eu acho que este processo não deve passar da instrução. Acredito que é o que vai acontecer. Sabes porquê, Fernando? Porque isto tem que ir a julgamento. E sabes porquê? Eu não aceito viver num país assim. Porque é o Benfica. E o Benfica, por ser um clube poderoso, não pode ser mais do que os outros. E como tal tem que ir a julgamento. Eu tenho muita pena de pensar assim. Tenho a certeza que é muito mais difícil mandar arquivar o processo na instrução. Porque, sabes o que é a decisão fácil? É mandar para julgamento. Mas eu acho que a instrução, a minha expectativa enquanto cidadão, e espero que acredites que eu acredito nisto, não estou a dizer isto para ser simpático, porque, Fernando, há uma altura que a gente tem que dar um murro na mesa e dizer basta, acabou a brincadeira. E a minha expectativa é que há um juiz que vai analisar isto, que é um juiz, Zé Eduardo, independente. Porque é assim, o Ministério Público, tendo as funções que tem em Portugal, não julga ninguém. O Ministério Público investiga, coordena as investigações, acusa ou arquiva, mas não julga ninguém. Pedro, só tens aí, tu neste momento estás a ser julgado pelo Ministério Público, aqui... que estás considerado, peço desculpa, Fernando, tu ligas todas as televisões, abres todos os jornais e ouves todos os programas de rádio de desporto, o Benfica está condenado neste momento por corrupção. Digas o que tu disseres. E tu não consegues apagar esta mensagem. E, Fernando, isto é que eu acho que é inacreditável. Quando tu sabes que tens dirigentes que são dignos, quando tu sabes que não tens práticas nesta casa, quando tu sabes que o Benfica tudo o que conquistou, Fernando, e tu sabes isso melhor do que nós todos juntos, porque tu tiveste em grandes decisões importantes. Sabes que o Benfica tudo o que conquistou e todo o projeto que foi montado o Benfica foi com base no profissionalismo, na dedicação, na competência, na lealdade das pessoas que foram escolhidas para este projeto. E eu estou a falar do Benfica todo, não estou apenas a falar de futebol. Eu estou a falar do Benfica todo um projeto que faz sentido. Há quem concorda, há quem discorde. Fernando, não achas estranho que nas últimas horas pessoas insuspeitas que nem são do Benfica tenham dito tudo que esta acusação é uma aberração, que isto não faz qualquer sentido? Mas Pedro, ninguém... Repara bem, vamos pôr... Eu não estou zangado contigo, Fernando. Vamos pôr as questões claramente. Toda a racionalidade jurídica que ouvimos e os juristas, vamos ouvir aqui uns, ontem o Sr. Juiz Desembargador jubilado Sérgio Abrantes Mendes fez a mesma coisa, um membro da Comissão de Fiscalização do Sporting, o Dr. António Paulo Santos, fez a mesma coisa. Não estamos a dizer isso. Não estamos a dizer. Nós, benfiquistas, o que queremos é que no final, o nosso sossego de hoje seja um aconchego de não condenação. O que nós estamos hoje em dia sossegados, mas nós temos que ficar aconchegados. Nós apenas aqui temos um elemento que não podemos ignorar. Temos um preso preventivo, cuja confirmação já foi feita por acórdão, por decisão da relação. E, portanto, nós temos que ter esta noção.
E estamos neste processo onde há um preso preventivo. Nós temos que ser, nessa matéria, suficientemente racionais para sermos explícitos com os nossos telespectadores. No meio disto, há um cidadão preso, preventivamente, que houve recurso da prisão preventiva e que foi confirmada a prisão preventiva. E, portanto, este elemento processual, eu não estou a valorar as questões políticas, Mas ele está preso porquê? É que convém explicar às pessoas. Porquê que ele está preso? Está preso por um conjunto múltiplo de intromissão num sistema informático da Justiça. Pronto. Eu sei que tu sabes, era só para explicar isso lá para casa. É por causa disso. Pronto. E é esta situação que desencadeia em cascata um conjunto de outros. E é em relação a esta situação que importa desmontar, dizer que não é verdade. E este elemento, por isso, é este elemento que me leva a defender. E aí podemos estar em desacordo. Mas a minha convicção é profunda. Eu não quero que este processo demore como aquele que hoje, subtilmente, ao nível da comunicação social, foi divulgado, por mera casualidade hoje, da sanção ao Moreirense. Sim, mas isso foi um julgamento. Está bem, mas eu estou a dizer, por mera casualidade foi hoje. Fernando, já agora, para quem nos está a ouvir e que não saiba o que é que aconteceu, o que é que aconteceu ao há uma Moreirense... decisão do Tribunal de Santa Maria da Feira de suspensão de um ano. Por um ano. Das atividades por corrupção. Por corrupção. Subida à Primeira Liga. Estava para subir à Primeira Na Liga. altura, Remonta a com o 2011. Naval, não é? Num Com jogo, dois jogos não é? Naval, 1º de Maio e Santa Clara. Não, o Adolfo Anheta. Portanto, a mim o que me interessa, eu estou sossegado, mas eu quero ficar... Mas eu não estou, Fernando. Eu estou indignado. Mas eu estou indignado. Mas eu estou bem. indignado. Mas Fernando, está bem. porque é assim, não há direito, e peço desculpa ao Zé Eduardo, não há direito, Fernando, se me permites, Fernando, não me leves a mal. E sei que tu não vais levar a mal. Eu acho que o Benfica chegou a um patamar. Sabes uma coisa, Fernando? A pior coisa que nos podem fazer é faltar ao respeito. E eu tenho a certeza, eu não falei com nenhum membro, nenhum administrador da SAD do Benfica, não falei. Eu também não. Mas, Fernando, eu tenho a certeza, eles já leram a acusação. E tenho a certeza que no final da 80ª página devem-se ter sentido profundamente indignados e magoados. Porque quer Luís Filipe Vieira, quer Domingos Soares Oliveira, só aqui dizendo aqui entre parênteses, que é conhecido como o número 2 do Benfica, não é? Portanto, parece que há gente com dúvidas que é o número 2. Domingos Soares Oliveira, sempre foi. Mas descobrimos agora que não é. Quer Rui Costa, quer Nuno Gaioso Ribeiro, quer Zé Eduardo Muniz, leram aquilo que nós lemos. E concordo-se ou não com algumas decisões deles, com algumas opções estratégicas, a verdade é que o Benfica, nos últimos anos, foi o clube que mais títulos conquistou nos últimos 5 anos. Isto foi fruto de um trabalho que foi organizado. O Benfica, neste espaço de tempo, é o único clube que consegue ter 9 dos 10 principais patrocinadores são multinacionais de referência. E, Fernando, o Benfica está a curto prazo, como tu sabes melhor do que nós, e não podes dizer, e porque não tens que dizer, somos o único clube que está em vias de recuperar os seus capitais próprios a 100%. Portanto, isto é um trabalho que está a ser feito metodicamente. Como é que não são de sentir estas 5 pessoas a quem nós confiamos e que gerem a SAD do Benfica quando leram aquelas 80 páginas? Eu peço desculpa, mas eu tento me pôr no papel deles. É profundamente... a pessoa, para já, primeiro, sabes qual é a pior sensação que eu acho? É injustiçado. Porque nós sabemos como é que o Benfica conseguiu. Claro que sim. Está aqui o Fanha a dizer, estás a dizer o que é injustiçado ao indivíduo que se sentiu na mesma forma injustiçado? Claro. E sofreu na pele. Há um injustiçado que sofreu na pele. Estás-me a explicar a mim? O que eu quero é o que me aconteceu a mim. Eu, quando fui acusado, fiquei sossegado. Mas eu quero ficar aconchegado. Claro. Eu quero que o Luís Filipe, que o Domingos, que o Zé Eduardo, que o Nuno, que o Rui Costa, que todos nós que somos acionistas,
Claro. Que eu sou acionista, Claro, atenção, todos todos nós somos acionistas, fiquemos aconchegados. E a minha estratégia tem que ser a estratégia Benfica. Não falei com ninguém, fiz um princípio para mim. Não vou falar sobre coisas que posso conhecer, vou falar sobre o que é que devo poder dizer. Eu, neste preciso momento, poderia dizer muitas coisas sobre o Ministério Público. Haverá um momento em que direi. Se calhar não podes. Não deves. Haverá um momento em que... Não, sabe uma deves, coisa? não deves. Haverá um momento em que direi. Uma questão de Agora respeito. tenho aqui uma questão... Questão da tua atenção, profissão. Eu tenho o mesmo respeito que tenham por mim. Claro, exatamente. Tenho o mesmo respeito que tiveram comigo. Mas aqui, Fernando, houve falta de respeito ao Benfica. Aqui há uma Mas falta de respeito. Como É a ali minha também houve opinião. falta de respeito ao Fernando Seara. O problema todo, repara bem, não é o primeiro caso. Claro. Estás a falar com um que sofreu. Claro. E até estou à vontade. De vez em quando aparece na televisão. De vez em quando aparece na televisão. Atenção. Claro. Há uma palavra, sabes qual é? Tu estás a ter coragem, eu estou a ter coragem, o Fanha vai ter coragem, o Luís Lemos tem coragem, apesar de silêncio. Cada um, ela tem coragem. É preciso ter coragem. A coragem é o momento em que eu estou em igualdade de posição. Sabes o que é? A senhora ou o senhor procurador diz, esta é a minha posição. Ó Fernando, queres falar de coragem? Sabes porquê? Porque Fernando, eles têm que Pedro, provar. Fernando, queres falar de Repara coragem? bem. Queres falar de coragem? Fernando, queres falar de coragem? Fernando, queres falar de coragem? Estás a perceber? Estás a falar comigo? Onde é que estão as pessoas... Fernando, José Eduardo, mesmo de 10 segundos, só para dizer isto. Estou a contar. E na segunda parte eu quero falar sobre isto. Já está no intervalo? Há um homem, há um grande profissional desta casa que eu tenho orgulho de ser amigo. E tenho por ele uma enorme admiração. Chama-se Paulo Leite Gonçalves. Paulo Gonçalves. Que neste momento é apresentado em todo o lado como um criminoso, como um tipo não recomendável e que provavelmente não terá recebido muitas chamadas e muitas mensagens de conforto. Provavelmente. Mas é bom que fique aqui claro. Ó Fernando, é bom que fique aqui claro. O Dr. Paulo Gonçalves é, provavelmente, nas suas funções, o melhor que existe em Portugal. E tu sabes que as pessoas, quando são os melhores, são alvos a abater. E este é que é o problema. E há muitos benfiquistas que ainda não perceberam isto. Ainda não perceberam que há uma organização por trás disto que teve como objetivo abater o Benfica. E abatendo o Benfica, vamos lá ver quem é que são as pessoas para abater o Benfica. E eu acho que nos últimos meses, passando já a bola ao Fanha, nos últimos meses, nós percebemos que seletivamente foram sendo cilindrados pessoa a pessoa. Nós sabemos isso. Basta ver o que é que foi publicado para aí das caixas de correio eletrónico do presidente do clube, do nosso CEO, de Rui Costa. Ninguém escapou. Foi tudo. E do Dr. Paulo Gonçalves. Ó Fernando, eu posso fazer uma pergunta que tu não me vais responder? Não. Mas a quem é que o Dr. Paulo Gonçalves mete assim tanto medo? Pedro, ficamos com a tua pergunta. Fanha Vieira, o que é que diz aquela acusação do Ministério Público? É como o Pedro apelida, é uma acusação infundada, absurda? Tem alguma razão de ser esta acusação? Qual é a tua opinião como especialista nesta matéria? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Deixem-me só de dar aqui uma palavra ao professor Fernando Seara, que disse que ia aprender muito comigo e tal, coisa que não, eu fui aluno dele, continuo a ser um aluno dele. E, aliás, devo dizer uma coisa, já o disse noutros fóruns, e vou dizê-lo aqui novamente. Se hoje se fala tanto no direito do desporto, na especialidade de direito do desporto, enfim, que é impróprio porque advogados especialistas são aqueles que a Ordem dos Advogados reconhece e infelizmente ainda não há a especialidade de direito do desporto na Ordem, mas há porque houve um homem que em 1995, e eu tive o orgulho de ser, no mesmo dia fomos 3 pós-graduados em direito do desporto, foram os 3 primeiros do país, foi pela mão do professor Fernando Seara. Foi o primeiro homem a lançar, a pegar e a dizer vamos pôr o direito do desporto
como um acesso para todos, porque ele sabe como é que era. Eu, quando comecei, em 95, era um miúdo para ter o comunicado número 1 da Federação Portuguesa de Futebol, tinha que ter não sei quantas cunhas para me darem uma coisa com uma cartolina e umas fotocópias e tal, para ter aquilo. Agora é tudo muito fácil para quem está. Eduardo, cuidado, Mas, que isso portanto, pode ser que investigado. Eduardo, cuidado, que isso pode... Não isso. Bom, eu devo dizer que tenho o maior respeito pelo trabalho que o Sr. Procurador Adjunto aqui fez. Eu acho que na Justiça cada um de nós deve respeitar a função que está atribuída, mas o facto de respeitarmos esse trabalho não significa que tenhamos que concordar com tudo o que lá está vertido. Num Estado de Direito não há um pensamento único, muito menos em termos jurídicos. E, portanto, podemos discordar das posições que ali estão plasmadas e da forma como o Ministério Público interpreta esses indícios e a seguir os traduz na imputação do ilícito aos arguidos. Eu ontem tive a oportunidade, num outro programa, por acaso, de começar como começou o professor Fernando Seara. E disse isto, que, efetivamente, quando nós lemos esta acusação, olhamos e esta peça do puzzle, que é a Benfica SAD, não cabe. Não cabe. Não encaixa naquela acusação. Naquele puzzle que lá está, alguém tentou alargá-lo um bocadinho para meter lá mais uma peça. Mas não cabe. Não cabe a peça lá. E nós percebemos isto pelo raciocínio. O raciocínio que aqui assim vem sendo feito, e nós, aliás, na nossa prática, há uma coisa que sempre se diz, que não é valorada, que são os factos conclusivos. Ou seja, eu posso dizer ou ter um conjunto de indícios e esse somatório necessariamente pode ter que conduzir a um resultado final. Mas se eu não tenho os indícios que cheguem a esse resultado, mas mesmo assim limito-me a enunciar uma conclusão, isso não pode ser valorado. E quando eu olho, e refiro-me só aqui à parte desportiva, efetivamente os indícios que aqui são puxados não permitem o facto conclusivo. Depois já vamos aqui a mais 2 ou 3 aspectos que, quanto a mim, são fundamentais. Daí que a conclusão final do Sr. Procurador, sempre para justificar porque é que imputa à SAD do Benfica, no fundo, aqui há um dos crimes que é aquele que mais importa, porque é o abrigo da Lei 50 de 2007. Claro. Porquê? Porque é aquela que pune as manifestações e os comportamentos antidesportivos. Se nós quisermos, de uma forma mais geral, que era como ele era conhecida, era a lei contra a corrupção no desporto, porque tem um dos crimes que foi agregado, curiosamente, em 2017, na revisão da lei, que é o artigo 10A, que é o recebimento de uma vantagem indevida. E esse recebimento de uma vantagem indevida, efetivamente, essa sanção acessória, que lá está prevista no artigo 4, pode ser, efetivamente, imputada, pode ser aplicada desde que a entidade, desde que o agente desportivo seja acusado de um dos crimes que consta do catálogo dessa lei, que é uma lei especial. E, portanto, daqui decorre uma das minhas perplexidades. Porquê? Porque, na realidade, se há uma grande parte do caminho que é percorrido através da corrupção e associando o comportamento do funcionário do Benfica, alegadamente, segundo aquilo que o Sr. Procurador entende que são indícios, com o conhecimento, também não vamos mais longe, porque o caminho é só com o conhecimento. Atenção. Depois há outra parte que ela diz que é por omissão, porque não tomou medidas para contrariar, mas que tinha conhecimento. E seu benefício, porque é o que diz o Sr. Procurador, com isto, então eu não percebo porque é que a acusação não vai pela parte da corrupção, mas da corrupção que está na Lei 50. Claro. Reparem, se a transposição disto é para o plano desportivo, Claro. não é? E depois já lá irei para tentar, enfim, pelo menos na minha modesta opinião, dizer porque é que isto não tem aplicação. O que se passa é que há aqui uma incongruência, quanto a mim, desde logo do Sr. Procurador,
em conduzir isto tudo, pelo menos no que diz respeito à Benfica SAD, através do mesmo diploma que é uma lei especial. O segundo ponto é que, ao vir chamar aqui à colação uma vantagem indevida, essa vantagem indevida, de qualquer forma, está inserido num diploma que tem uma sistemática e tem um objetivo. E o objetivo é assegurar a verdade desportiva, como é óbvio, e a integridade das competições. Ora, se há um comportamento que lá está previsto, se há um fato ilícito que está lá tipificado, necessariamente esse fato tem que ter uma projeção numa competição desportiva. Claro. Não há outra hipótese. Nós não podemos ir repescar a lei Claro. e depois, olhando para aquilo que é o seu objeto, colocá-lo de lado e voltarmos outra vez à lei geral, aqui que é o Código Penal. E, portanto, havia um aspecto, quanto a mim, fundamental que tinha que estar nesta acusação e não está. É, na realidade, só obteve uma vantagem indevida, ainda que vamos por esses indícios e por esse raciocínio, em que competição é que ela se traduziu. Em que jogo é que se traduziu. Ou seja, não há um nexo de causalidade. Ora, na realidade, todos os indícios que são constituídos para depois levarem à imputação, tem que haver um juízo que faça um nexo de causalidade. E esse juízo não está aqui plasmado. Não está, por muito que nós tentemos. Eu julgo que qualquer elemento da comunidade, e temos visto isso, da comunidade jurídica, que faça uma análise, e é uma análise, atenção, é uma análise despida de qualquer fervor clubístico. Claro. Estamos a fazer uma análise jurídica Nós, na segunda parte, temos séria 3 ou sobre 4 depoimentos para ver. sobre um trabalho sério, porque nós não podemos deixar também que tudo possa, perdoar a expressão, resvalar para uma discussão de tasca sobre um trabalho sério e um assunto sério. Porque uma acusação é um trabalho sério e é uma coisa muito séria. E merece uma discussão à altura, uma discussão elevada. Uma discussão onde eu, com todo, e geralmente todo o lado contrário ao trabalho dos seus procuradores, como é óbvio, mas respeito, tal como eles respeitam o trabalho de quem está do outro lado, que são os advogados. Eu tenho algumas dúvidas sobre essa seriedade, mas já lá vamos. Pronto, Pedro, mas já lá vamos. esse eu mantenho. Só terminar, porque estamos quase a chegar ao intervalo. Só mais uma questão, Luís, em relação aqui assim ao outro aspecto. Há, aliás, quando nós analisamos tudo aquilo que é imputado, toda a factualidade, todos os indícios que aqui estão, há até aqui alguma contradição, e é uma contradição que já aqui foi dita, mas que eu confesso que já tentei buscar e não consegui encontrar. Não consegui encontrar em todos os outros processos aquilo que se encontra é o seguinte, e isto para pôr numa linguagem muito simples. A Benfica SAD é uma pessoa coletiva. As pessoas coletivas ficciona-se a sua personalidade jurídica. É uma ficção jurídica que é feita. Claro. Quem tem personalidade jurídica são as pessoas físicas, são essas é que podem atuar. Ora, se isto é assim, a Benfica SAD não age por si só. Tem que haver alguém que a Há represente. alguém que manifesta e exterioriza a vontade dessa pessoa coletiva. Ao colocar-se a pessoa coletiva como arguida aqui, como acusada, necessariamente os órgãos que formaram a sua... Atenção, eu estou a dizer, as pessoas que integram os órgãos que formam a sua vontade. Porque nós também ouvimos aqui, e fazemos sempre este raciocínio em abstrato, dizendo que o presidente do Benfica sabia o que se estava a passar. Mas o presidente do Benfica não é SAD do Benfica. Mesmo que nós quiséssemos ir ao absurdo, não é? Ao absurdo e dizer, é verdade que o senhor presidente do Benfica sabia tudo. Que é nomeadamente dos convites. Mas o presidente tem que saber dos convites e as camisolas. Espera, estou no abstrato. Espera aí, estou no abstrato. Mas eu estou no concreto. Está bem, mas nós... José Eduardo, com todo o respeito, eu estou no concreto. Pedro, já lá o presidente vou. sabe dos convites, das camisolas. Não, estamos a brincar. Vamos até ao fim. Portanto, mesmo que houvesse, mesmo que no raciocínio, no absurdo, fizéssemos isto, também não ficava provado que a Benfica SAD tivesse exteriorizado dessa forma a sua vontade. Eu vou dar um exemplo de um caso onde o Ministério Público, por exemplo, teve o entendimento conforme este que eu estou a dizer. Foi o caso Cardinal.
onde nós temos um elemento Exatamente. que é um elemento da direção, reparem, da direção do órgão de decisão, do órgão que manifesta a vontade. Exatamente. E o Ministério Público aí entendeu que o facto de ele ter agido era à margem do conhecimento de todos os outros elementos e, portanto, a pessoa coletiva não tinha manifestado a sua vontade. E, portanto, o julgamento foi só em relação àquela pessoa. Porquê que a Benfica SAD é acusada? Ora, se não há nenhuma pessoa física... Essas questões, aliás, não acusada há. também. Portanto, quanto a mim, sob o ponto de vista jurídico, não é só uma fragilidade propriamente dita, é uma situação inultrapassável e, portanto, com certeza que quem for ponderar a seguir, em julgamento ou em sede de instrução, quanto a mim, necessariamente terá que ter isto em conta. Mas o Zé Eduardo não vai responder, porque o Zé Eduardo não pode responder a isto por uma questão deontológica. Pedro, mas eu posso responder. vamos na segunda parte. Sabes porque é que o Benfica foi acusado? Sabes porquê? É óbvio. Porque nem os poderosos escapam. E eu não aceito viver num país em que este sistema vigora. O Benfica é poderoso, não pode escapar. Na segunda vai parte, o Benfica e vão todos. E isso eu não aceito. Isso para mim é inaceitável. Muito bem. Vamos regressar na segunda parte. O tema está muito quente, está bem vivo e vamos continuar na segunda parte e vamos ver declarações de ilustres advogados deste país. Até já. Bem-vindos à segunda parte deste Jogo Limpo. Estamos a falar e a dissecar a acusação do Ministério Público no processo Etopeira. E nestes 2 dias ouvimos declarações de ilustres advogados deste país que convidava todos os espectadores a ouvirem com atenção. António Lobo Xavier. Eu gosto imenso de futebol, sou do Porto, gosto imenso do Porto, sofro imenso com o Porto e tenho imensas alegrias. Agora, depois falta ligar, para quem lê a acusação, falta ligar aquilo ao Benfica, e com franqueza, essa parte não percebi. Ligar lá ao Dr. Paulo Gonçalves e ao funcionamento do Dr. Paulo Gonçalves com os funcionários dos tribunais, isso acho que está ali praticamente, não vejo bem como é que é possível sair dali. Deixe-me traduzir, ou tentar traduzir o que está a dizer. Quando diz, não percebi, mas eu falei a sua sensibilidade. Eu falei em russo? Não, a sua sensibilidade de jurista, não, porque sabe bem porque é que eu estou a fazer este sublinhado. A sua sensibilidade de jurista diz-lhe que há um salto pouco claro entre o facto de a informação ter chegado a Paulo Gonçalves e disso ter sido a mando ou por encomenda da direção do Benfica e do Presidente. Eu vejo ali uma grande abundância de ligações entre o Paulo Gonçalves e bastante prova ali no despacho, na acusação, e depois não vejo bem muito sustento na parte em que se mostra que o Benfica ou que a SAD sabia exatamente o que aquilo se estava a passar e para que é que serviam os bilhetes. Não sei. Mas isso não é muito importante para mim. José Magalhães. Isso é muito importante para mim. José Magalhães tocava violino. Não, isto está lá. Mas eu não julgo que eu estou a defender o Benfica. Deus me livre. Nunca chegarei aí. Mas o que eu lhe queria dizer era isto, Carlos. Os funcionários dos tribunais, mas deixemos também de começarmos a ser as virgens dos espantados com o futebol. Aquilo que os funcionários dos tribunais e outras pessoas com mais responsabilidade fazem com os jornais e com as televisões, descobriu-se agora que fazem com os clubes de futebol. Com as empresas há muito pouco. Desculpa, Zé, não existe, não conheço casos, não estou a defender o capital, estou a dizer, eu não conheço, eu conheço casos de os jornais, televisões, enfim, os órgãos de comunicação em geral, com matéria que só pode ter origem na violação de segredo de justiça. E eu não sei se são de funcionários, pode ser até de outras pessoas com mais responsabilidade, provavelmente até é. E isto é a primeira vez que há uma prova da fuga do segredo de justiça. É uma gravidade. É a primeira vez. Altura para vermos agora as declarações de outro ilustre advogado, ex-bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Marinho e Pinto.
Isto é absurdo, sabe? Isto, a justiça futebolizou-se, entrou na chicana futebolística e vai sair mais uma vez bastante suja deste episódio a justiça portuguesa e esta ânsia de protagonismo por parte do Ministério Público, esta vontade de participar num espetáculo degradante em que se transformou em que se transformou o futebol, a política e até muitas atividades de natureza financeira. Mas, Dr. Maria Pinto, há aqui factos concretos que estão descritos na acusação, nomeadamente o acesso por parte destes 2 funcionários judiciais a processos que estavam em segredo de justiça, utilizando até credenciais que nem eram as suas. Mas o que é que isso tem a ver com o resultado desportivo? Qual era o resultado desportivo? Porque a lei diz claramente, a Lei 50 de 2007, fala na corrupção, fala nas penas acessórias, para falsear ou alterar um resultado desportivo. Qual era o resultado? Bom, isto de facto, há aqui, acho que o Ministério Público perdeu o pé do bom senso. O Ministério Público e em geral os tribunais pelam-se por entrar onde houver holofotes ou aquilo que possa chamar holofotes para as suas proximidades. À altura de vermos as declarações do Dr. Magalhães e Silva. Não há na acusação a menor referência à relação entre estas informações e a alteração da verdade desportiva, que é fundamento de ser aplicável a regulamentação relativa à proteção da verdade desportiva, designadamente, o que tem sido falado nas 48 horas em tudo quanto é comunicação social, a suspensão da atividade do Benfica por 6 meses a 6 meses. Acha que isso não tem fundamento? Não há fundamento, tal como está descrita a conduta dos intervenientes na acusação, não tem ponta para onde se lhe pega a pretensão de que, com fundamento naquilo, seja possível aplicar como sanção acessória a suspensão da atividade desportiva por 6 meses a 3 anos. Não tem ponta para onde se lhe pega. Eu perguntaria, não haverá algum benfiquismo da sua parte a falar nessa análise? Benfiquismo da minha parte é capaz de ser excessivo, sabe? Porque eu tenho 73 anos e, enquanto vivi no Porto, fui sócio do Futebol Clube do Porto. E a vida inteira fui, e continuo a ser, um adepto ferrenho do Futebol Clube do Porto. E, para lhe ser sincero, não acho muita graça ao Benfica. William Silva, muito obrigado. Nada. E para terminar este leque de intervenções, vamos ouvir a intervenção de hoje num programa de informação da BTV, onde o Dr. António Pragal Colasso esteve hoje ao final da manhã. O que interessa aqui, acima de tudo, é analisarmos factos e o que é que está aqui escrito e como é que se construiu esta história e as relações que estão aqui construídas, que isso é que é o mais importante, não é? Quer dizer, não é se o sistema vem do tempo das ordenações afonsinas e, portanto, não faz uma imputação direta por nexo de causalidade porque não tem uma analogia. Portanto, não é esse tipo de raciocínio. Eu construí, dentro daquilo que eu tenho possibilidade, alguns diapositivos que eu não sei se a produção me conseguirá... Portanto, para nos ajudar a perceber estes factos, sim, não é? Cada diapositivo tem um facto. Muito bem, vamos então ao extraído primeiro. da acusação. Este é um processo, e ainda bem que me chegaram a televisão para aqui, em que o Benfica tinha acesso há muito tempo a este processo. O Benfica é parte deste processo, tendo sido arquivado a 23 de nove de 2016. Logo, já tinha acesso quando, em 8 de 6 de 2017, um ano depois, compreendem? Portanto, o processo... Reparem numa coisa, o Benfica é parte neste processo, foi denunciado neste processo. O processo foi arquivado em 23 de nove de 2016. Sendo arquivado, o Benfica foi notificado do arquivamento. Ok? Portanto, qual é que seria a lógica disto para se fazer umas consultas em 8 de junho de 2017... Quando um processo já estaria um ano arquivado. depois, não, e nós sabíamos. Nós fomos notificados do arquivamento. Portanto, passado um ano, para que é que um funcionário foi fazer ali 4 consultas para aceder ao processo, não é? Para prestar informações ao Dr. Paulo Gonçalves, supostamente, que é o que está ali a construção sempre feita, não é? Quando esse próprio processo já tinha sido notificado do arquivamento ao Benfica. Susana, não faz sentido nenhum. Eu acho que, repara uma coisa, o Benfica é notificado um ano antes, conhece o arquivamento
e depois, passado um ano, anda a pedir a alguém para pedir a funcionários para obter informações de um processo, que ele já foi notificado e tem acesso. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Tem o artigo do Código de Processo Civil, que é o artigo 163, que eu pus ali, que é um artigo que diz que o processo civil, e é aplicável ao processo de trabalho, é público, salvo as restrições previstas na lei. Portanto, a publicidade implica o direito de exame e consulta dos autos na Secretaria e da obtenção de cópias ou certidões de quaisquer peças. E não está nas exceções, portanto, você pode lá ir consultar este processo. Eu posso, ali o nosso amigo pode, qualquer pessoa pode. Este processo é um processo público. Portanto, para que é que alguém era mandatado para ir obter informações de um processo que é público? Exatamente. Não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. Podem passar o diapositivo, por favor. O 2189 é um processo, e que está ali, portanto, logo a seguir ao número, que diz, é uma ação de processo comum que corre no Juízo Central Civil de Lisboa, ok? Em que é autor o Porto Sade e o réu Miguel Sousa Tavares, o Vítor Serpa e a Sociedade Vicra. Repare numa coisa, este processo é a mesma coisa, isto é público. Você vai ali ao Palácio da Justiça, vai lá à secção, pede para consultar o processo e consulta o processo. Portanto, para que raio é que haveria alguém de pedir a outra pessoa para obter informações sobre um processo que se levantasse, como se costuma dizer, as pernas da cadeira e ali consultava e até sabia mais do que estar a consultá-lo por sítios. Não faz qualquer sentido. Vamos ver outro caso ainda. Eu tenho vários casos e já agora, 2189. Este processo, 6255 exatamente, isto é um inquérito. Este já é um inquérito de crime. Portanto, não é um processo civil como era aquele do Tribunal de Trabalho, nem era aquele da denúncia da Porto Sade contra o Miguel Sousa Tavares, o Vítor Serpa e a Vicra. Este é um processo de crime. E é um processo que teve origem numa denúncia que a DOIAN apresentou contra desconhecidos. Como se pode ler, os autos estiveram sujeitos a segredo de justiça entre 14 de 10 de 2015 e 14 de 3 de 2017. Se vocês forem ver as consultas que estão na acusação do Ministério Público, são todas posteriores ao fim do segredo de justiça. Foram feitas a 10 de julho, foram feitas a 13 de julho, duas consultas no sistema. Não dizem respeito àquele período que estava em segredo. Não faz sentido nenhum. Este é um inquérito que se iniciou, este também é um grande absurdo, iniciou-se com uma denúncia do Benfica. O Benfica é queixoso neste processo. A primeira coisa que se me salta à vista e a toda a gente é, até eu faço uma queixa e eu vou pedir a alguém para martelar um acesso a um processo que eu sou queixoso. Oh, Susana, eu acho que é melhor tirarmos todos da ponte, não é? Eu faço uma queixa, abro um processo de crime e depois... Amigo Fanha Vieira, ouvimos declarações de ilustres advogados da nossa praça, muitos deles a confessar o seu portismo ferranho. Portanto, não há aqui qualquer fervor clubite ou de clubismo. Aquilo que eu te pergunto é, todos alinham pelo mesmo diapasão, não faz sentido acusar a Benfica SAD. Sei que ainda tens mais um facto para mostrar aos nossos telespectadores, mas depois debruça-te também sobre aquilo que nós ouvimos sobre estas declarações dos teus ilustres colegas. É mais um, aliás, o Pregal Colasso também o mencionou e eu gostava de o enfatizar aqui assim, porque no fundo entronca-se naquela perspectiva que eu tinha falado, de não se perceber esta inserção da Benfica SAD. E quando olhamos para aquilo que procura justificar, verificamos que efetivamente os indícios são muito fracos e a menção é quase forçada para poder justificar. E um deles é o inquérito 98-18.5T9-LSB. Este inquérito foi bastante conhecido, que foi o caso dos bilhetes a Mário Centeno. Eu, por acaso, li o despacho de arquivamento. Devo dizer que o despacho de arquivamento em si é todo ele uma obra que deveria de ser estudada nas universidades. Exatamente. Porque são 20 páginas, se não estou em erro, notáveis, onde o auto de notícia, entre aspas,
é, passo o pleonasmo, uma notícia de um jornal, portanto, da notícia do jornal avança-se para o inquérito, onde há um descritivo de todas as medidas que foram tomadas, uma reflexão jurídica sobre o quadro legal aplicável, onde se diz que, efetivamente, olhando para o quadro legal, não há motivo nenhum para se ter aberto um inquérito. E como não havia motivo nenhum para se abrir um inquérito, arquivo. Notável. Repare-se, notável neste sentido, porque houve buscas, houve apreensão, as pessoas viram os seus computadores no Ministério devassados, e isto tudo com base numa coisa que, diria eu, nem um licenciado em Direito, não é preciso ser licenciado em Direito, para perceber que não havia ali qualquer motivo para que aquele inquérito tivesse aquele desenvolvimento. Mas, Ofanho, era também recebimento Deixa-me só dizer, era um objetivo pretendido. Exatamente. Porque vamos lá ver, também já agora só aqui ao Luís, acho que é bom que as pessoas percebam isto lá em casa. O facto de haver denúncias anónimas, sejam elas por carta ou por outra, o facto de haver manifestações de atos ou eventuais atos ilícitos nos jornais, etc., pode levar a que o Ministério Público tenha que abrir o inquérito. Essa é a sua obrigação. Mas não significa que tenha que tratar esse inquérito com a seriedade que outros inquéritos merecem. Claro. Quer dizer, quando nós olhamos para aquilo que está à vista de toda a gente, que não tinha quadro legal aplicável à factualidade, pura e simplesmente porque ela não era nenhum ilícito, é notório, assim como se abre o inquérito, assim se encerra. E, na realidade, naquelas 20 páginas, podia estar reduzida a uma. Que foi dada esta notícia, abrimos o inquérito, o quadro legal é este e, portanto, arquive-se. E, pelo meio, não se tinha feito aquela triste figura, porque foi uma triste figura para a democracia, não é? Que, no fundo, fez páginas de jornais. E, portanto, este caso aqui, que eu estava a trazer, é uma coisa extraordinária. Não, olha só, porque a informação que o Benfica, no fundo, estava aqui a pretender, a 26 de 2 de 2018, era um processo que já estava arquivado. Portanto, era um processo que já estava arquivado em 1 de 2 de 2018. E em que, neste caso, que era o filho de Luís Filipe Vieira, já tinha sido notificado o arquivamento. Ou seja, vamos lá ver, então há aqui algum ato, algum indício que nós possamos configurar como ilícito perante esta factualidade? O processo já está arquivado. E há outros, já agora, que eu também gostava de chamar a atenção, até porque muito disto veio publicado num jornal antes. Veio publicado num jornal. Seria interessante pedir-se a esse jornal quando é que foi a publicação, quando é que recebeu essa documentação, não é? Quem é que lhe deu? Antes, muito antes destas datas que eu estou aqui assim a falar. Claro. É interessante saber como é que o mercado de Benfica tem acesso... O mercado de Benfica é o quê? É um blog? É um blog. O blog continua a funcionar, que estranhamente. Que continua em funcionamento. E que ninguém sabe quem é que está na Gênesis, estranhamente. E que só divulga peças do Benfica, estranhamente. Teve esta informação e teve informação processual muito antes, em relação, inclusive, a ações em que o Benfica era queixoso. Exato. Em relação a ações em que o Benfica é queixoso. Portanto, tudo isto são algumas circunstâncias que, quanto a mim, sob o ponto de vista do direito, fragilizam muito a acusação quanto aos seus indícios. Porque, olhando para cada um dos processos que vêm elencados, muitos deles, o acesso até pode não ter sido por parte dos outros, não vou dizer se o foi ou não, do indício, mas uma coisa é certa, da Benfica SAD, dali não retirava benefício nenhum, absolutamente nenhum, porque se tratavam de casos que, alguns deles, em que o próprio Benfica era queixoso. Ora, como é que alguém tira uma vantagem indevida de um processo em que ela própria é que é queixosa?
Claro. Pedro, estamos a finalizar este tema. Tens 3, 4 minutos, Pedro. Vamos lá vamos diretos ao assunto. Não vamos estar aqui com meios mas, nem vamos estar aqui nas palminhas. Isto é assim. Isto que o Procurador fez, numa linguagem muito que as pessoas lá em casa percebem, isto é uma azelice. Este levantamento, que eu quero aqui tirar o meu chapéu ao António Pragal Colasso, eu sou suspeito, eu admiro, sou amigo dele, o António Pragal Colasso fez aqui um levantamento que desmonta. E eu, se fosse procurador neste processo, eu amanhã faria um despacho a dizer, senhora Procuradora de Lisboa, peço que já aqui feita uma alteração, enganei-me. Porque, Zé Eduardo, isto aqui... Não, Zé Eduardo, isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Eu tenho aqui a decisão de arquivamento do processo do professor Mário Centeno. Porque é assim... Pelo menos em relação ao professor Mário Centeno, que além de ser Ministro das Finanças, é Presidente do Eurogrupo. Eu acho que ainda deve haver um mínimo de respeito. Mas não houve. Mas nós estamos aqui a falar de respeito. Eu bem sei que, se quer passar a imagem, nem o Ministro Mário Centeno escapou. Também foi investigado. Mas se nós temos que viver num sistema assim, se este é o sistema que nós temos que viver, e se o sistema judicial acha que isto é que é, eu ponho em dúvida se a democracia tem ou não tem qualquer capacidade de fazer face a isto. Porque sabe uma coisa, Eduardo, isto é muito fácil quando toca aos outros. Claro, mas... Quando o Fernando teve que passar pelo que passou, Pedro, com a humilhação que foi, com as notícias que foram, com as fugas constantes, com o processo em segredo de justiça, ele não sabia o que é que lá estava. Eduardo, isto é muito lindo Pedro, falar. deixa-me dizer, aliás, foi enquanto autarca que o Fernando Seara foi acusado. Sim. Aliás, eu a brincar, porque também desempenho funções, sobretudo até nessa área. Eu sei. Eu digo que quando é dada a posse aos autarcas, eles também devem assinar logo o termo de identidade. Para não haver um tiro logo juntamente, porque hoje, efetivamente, quem desempenha cargos públicos tem uma probabilidade quase 100% em ser constituído arguido. Por tudo e mais alguma coisa, mas claro que há um debate que extravasa tudo isto, é um debate já de há muitos anos, sobre um dos pilares fundamentais de um Estado de Direito, que é a justiça. E esse debate não é feito. Este debate não é feito. A justiça está em crise há muitos anos, não é de agora. Está em crise porque sucessivos governos cederam àquilo que é o populismo, limitando direitos, liberdades e garantias fundamentais e permitindo e até instituindo por via legal condutas que, na realidade, elas próprias depois vão definhar e fazer definhar a democracia. Enquanto nós a conhecemos naquilo que são entre as nações ditas civilizadas. Agora, é um debate muito mais complexo. Mas, Zé Eduardo, vamos aos factos. Eu sei, Zé Eduardo, é muito profundo. Tudo o que acabou de dizer é importante. Tudo o que acabou e merece reflexão. Infelizmente não há tempo para refletir nada. Mas o Dr. Pedro Roque, no dia 1 de fevereiro de 2018, também é da 9ª secção do Diabo de Lisboa, tal como é o Sr. Walter Alves, da 9ª secção, teve o discernimento e teve a coragem de arquivar isto. Porquê? Porque chegou à conclusão, entre outras coisas, que o jogo que o ministro Mário Centeno, peço desculpa, o professor Mário Centeno, assistiu aqui no dia 1 de Abril, o dia 1 de Abril, e não era mentira, e é uma data muito importante para o nosso querido Fernando Seara, como é evidente, deslocou-se ao Estádio da Luz e assistiu aqui ao Benfica-Porto. Pronto, aquele jogo aqui, Benfica-Porto. Sim, está tudo justificado. E o crime que ele cometeu é porque gosta do Benfica e gosta de futebol. Malandro, gosta do Benfica e gosta de futebol. Eu já vi discussões que agora já ninguém vem ao Estádio da Luz, tem todos medo. Isto é uma coisa surreal. Não. Mas, Zé Eduardo, eu peço desculpa, como eu sou conhecido por ter a mania dos papéis, eu tenho aqui, e uma das conclusões que o Procurador Pedro Roque, da 9ª secção do DIAP, da mesma secção do Procurador Walter Alves, é da mesma secção, diz aqui, entre outras coisas, tornando-se um cenário da intervenção do Ministro das Finanças em troca de convites para a tribuna presencial ainda mais improvável quando constatamos que tais convites foram solicitados a 17 de março de 2017, data em que o principal impedimento para a decisão do processo em relação aos filhos do Presidente Agostinho Vieira
já estava resolvido. Sim, mas... José Eduardo, eu sei, porque eu não sou ingênuo, eu sei porque é que está no processo a história do Tiago Vieira. Mas deixa-me só José acrescentar. Eduardo, só um segundo. Eu sei, deixa-me falar, como dizia eu, deixa-me É falar. porque a polícia para segurança... Estão as comunicações da polícia aí, estão aqui escritas. A polícia a dizer que não aconselhava que ele fosse para o local que estava... Mas para aquele local, confirmado pelas próprias forças de segurança. Eduardo, sabe qual é o azar? O azar deste senhor... O problema é que isso deveria ter sido aberto logo no É que início. nós temos uma pessoa chamada António Pragal Colasso que, como se costuma dizer, peço desculpa, é chato. É um chato. Foi ver. Ele, com a mania dos detalhes, foi ver. E descobre que o Dr. Paulo Gonçalves, no dia 26 de já estava fevereiro, arquivado. pediu uma coisa que estava arquivada desde o dia 1. Desde o dia 1. E que o Tiago Vieira já tinha sido notificado. Agora lá em casa, quem nos está a ver diz assim, bom, estes tipos estão a delirar todos. Eu pergunto, um procurador que faz isto, e sou eu que vou dizer, um procurador que faz isto, o que é que merece? Isto é de uma profunda desonestidade. Podem dizer o que quiserem, isto é de uma profunda desonestidade, isto não se faz. E vou só citar aqui mais uma, porque o Luís Lemos já está a olhar para mim de lado. E que tem a ver aqui com um facto que está na acusação. Ponto só para esclarecer, o Dr. Paulo Gonçalves não pediu nunca nada. É bom que isto fique claro, sou eu que digo. E vai-se provar. O Dr. Paulo Gonçalves nunca pediu nada a ninguém. Cometeu um crime em Portugal, ofereceu convites e ofereceu camisolas do Benfica. Ainda bem, e tenho muito orgulho que o Dr. Paulo Gonçalves não tenha oferecido nem tenha pago ao serviço de prostitutas, que não tenha dado dinheiro a ninguém e, sobretudo, que não tenha pago nem almoços nem jantares a árbitros e quejanos. Tenho muito orgulho em ter um dirigente do Benfica, ou um diretor, que dá camisolas e convites a pessoas que ele entende, ou a entidades que ele entende que pode dar porque está nas suas competências. Mas há aqui uma situação que eu queria aqui falar. Porque isto tem andado aí nas televisões. O professor Fernando Seara não se ponha aí com esse sorrisinho, porque é dito que Júlio Loureiro, não tem um sorrisinho. Júlio Loureiro, o tal funcionário judicial, o tal funcionário judicial que foi o que avaliou o célebre jogo Braga-Benfica 2-1, campeonato da época 2014-2015, era o segundo do Tetra, não é? Estávamos a caminho. No dia 26 de outubro fomos a Braga e perdemos. Uma arbitragem escandalosa do Sr. Marco Ferreira. Não sei como é que ele avaliaria hoje, enquanto membro do painel do Record, a atuação do árbitro Marco Ferreira, ele na qualidade de observador neste momento ou de analista. E sabem uma coisa? Nós temos sido bombardeados. O Júlio Loureiro foi o observador deste jogo, deu-lhe nota negativa, uma das notas mais negativas. Nós temos sido bombardeados. Isto é da época de 2014-2015, não tem nada a ver com o que está aqui na acusação. Temos sido bombardeados com este foi o mesmo observador que deu nota negativa e que levou à descida de divisão de categoria de Marco Ferreira. Isto é tudo falso. É verdade que ele foi. É verdade que ele foi observador. Eu achei que era um sorrisinho maroto. É verdade que ele foi observador. No dia em que eu não puder sorrir sobre o Isão, sobre essa situação, etc., que concertadamente. Fernando, mas deixa-me contar o resto. O próprio árbitro Marco Ferreira, e há um vídeo aí que corre na net, muito visualizado, e nas últimas horas, espero que ainda mais depois deste programa, em que Marco Ferreira, em entrevista, creio que a RTP diz, eu estive mal nesse jogo, eu próprio liguei ao observador Júlio Loureiro e disse, você tem razão, estive mal, deu uma nota negativa e você tem toda a razão. E o que é que anda aí no espaço mediático? Este foi o observador que levou à descida do árbitro no jogo do Benfica. É isto que nós temos que desmontar. Peço desculpa. Infelizmente, cada vez mais, a BTV é o único espaço. Mas, Luís Lemos, e calme já e não falo mais hoje, se for preciso. Há aqui uma referência... Acho que ninguém acredita nisso. Ninguém acredita. Há aqui uma referência... Fernando, vamos deixá-lo falar, mas depois vamos-lhe não vou falar mais. Cortar o microfone. Há aqui uma referência, alegadamente, o Dr. Paulo Gonçalves... Tu estás a falar teria na pedido, acusação. Na acusação. Teria pedido Só para nos... a Júlio Loureiro... há notícia, como tu sabes, o atual Conselho de Arbitragem está numa situação de ilegalidade, vive na ilegalidade, e eu pedi a cabeça do Conselho de Arbitragem, acho que eles se deviam ter todos demitidos. É verdade que já fui brindado com um artigo do Presidente da APAF a insultar-me tudo e todo, e ele vai ter que provar aquilo que disse em tribunal, no sítio certo, porque me ofendeu e portanto, essas coisas, há sítios certos para responder. Numa conversa ou troca de mensagens entre Paulo Gonçalves e Júlio Loureiro, ele diz, olha, o Jorge Ferreira, o árbitro de show, sabes que ganhou o recurso no Conselho de Justiça. Porquê?
Porque o Conselho de Justiça, vá-se lá saber porquê, pôs a avaliar os árbitros alguém que não podia, o Sr. Paulo Costa, aquele que é apresentado como um dos candidatos a presidente do Conselho de Arbitragem que o Porto quer pôr à frente do Conselho de Arbitragem. E o Sr. Paulo Costa não podia intervir, porquê? Porque o seu irmão Rui Costa é árbitro e, portanto, obviamente, não podia intervir. O Conselho de Justiça diz, anule-se as classificações todas, pela primeira vez. Pela primeira vez? Não, estou a dizer deste Conselho de Justiça. É verdade que este ano, pela segunda vez, anula-se a classificação e, portanto, eles continuam lá todos nos lugares. Eles não se tocam. Portanto, eles não se demitem e não cumprem. Portanto, para mim, Fernando e Zé Eduardo, aquilo que decide o Conselho de Justiça não conta para o Conselho de Arbitragem. Portanto, eu não sei, é um órgão que eles devem, se calhar, nem sabem quem é. E, portanto, é assim que se vive em Portugal. Tu sabes. Mas os acordos são tornados públicos. Segunda versão do procurador Walter Alves, que eu não conheço mesmo, Paulo Gonçalves teria dito a Júlio Loureiro, olha, então, parece que o Júlio Loureiro disse, olha, que o mandatário do árbitro Jorge Ferreira já foi notificado da decisão do acórdão do Conselho de Justiça. E o Dr. Paulo Gonçalves teria dito, pá, vê lá se me consegues arranjar um acórdão. E está aqui. Está aqui na acusação. Muito bem, Sr. Procurador. Vocês sabem qual foi a resposta de Júlio Loureiro a Paulo Gonçalves? Está escrito? Mas, Paulo, não está. Não, Fernando, não, é que não está cá. Então, estás a ver? Foste onde eu queria. E agora eu pergunto, porquê é que não está? Foste onde eu queria. Qual foi a resposta? Paulo, isso está no site estás a ver? da Federação. Eu já tinha dito. E isto, por isso é que eu digo, esta acusação, ao omitir esta parte... Já tinha dito. O regime jurídico assim o impõe. José Eduardo e Fernando, o que é que vocês querem que eu pense desta acusação? Absurdo é ser suave. É ser suave. Isto é uma tremenda... Citando alguém que nós todos admiramos muito. Não sei se votámos todos nele. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é uma azelice. Isto é uma azelice. Eu já esperava isso, não. Isto é uma azelice, mas eu tenho certeza que vai ficar a segunda vez. Isto é uma azelice. Vamos ter aqui para o segundo programa, para o segundo tema, e vou começar aqui por alguém que já esteve nesse organismo, IPDJ. Augusto Paganha foi demitido pelo Secretário de Estado num dos seus últimos atos de gestão. Decidiu punir o Benfica com um jogo de suspensão à porta fechada. Como sanção acessória. Como sanção acessória. Sim. Como é que tu comentas? Como é que tu comentas esta situação e as declarações do Augusto Paganha na SIC, que Vítor Pataco, aliás, o próximo presidente do IPDJ... Não, o presidente já tomou posse. Já entrou em funções. Disse que ia processar Augusto Paganha por difamação. Bom, efetivamente eu acho que toda esta situação merece um comentário, até porque foi a uma casa que eu estive ligado com múltiplos nomes, mas desde praticamente de forma ininterrupta, desde 1995 até 2011. Portanto, tenho muita estima por aquela casa, pelas pessoas que lá trabalham. E dentre essas pessoas que lá trabalham, pelo menos julgo eu que entre 20 a 23 anos, que sou amigo do Vítor Pataco, que tal como eu é do Benfica, e tal como eu, como o professor Fernando Seara, sabem o que é o exercício de funções públicas. Claro. Há pessoas que não percebem que nós podemos ter as nossas opções clubísticas, mas quando chega ao exercício de funções públicas, isso passa para segundo plano. Não acreditas que Vítor Pataco tenha ficado com o processo do Benfica na cabeça? E até vou dizer mais. Há situações que o Dr. Augusto Baganha não foi claro na entrevista que colocou em relação a este processo, e depois já irei ao segundo num instante. Não foi claro desde logo quando diz que o Dr. Vítor Pataco teve o processo 10 meses com ele sem notificar o Benfica. E há uma questão que se impõe. Quem conhece esse processo, e o processo pode ser público, uma vez, quer dizer, público por uma razão, é que já foi notificado ao Benfica, já houve um julgamento e agora até está um recurso. Foi aplicado a uma coima ao Benfica, 36.500 euros, se não estou em erro, foi reduzida para 7.500 e aqui já se mostra que alguma coisa não funciona muito bem. Se para 7.500 no recurso na primeira instância e agora no recurso que... Eu conheço bem o advogado, não é? Que está, exatamente, julgo, já agora, sem cometer nenhuma inconfidência, acho eu, julgo que até o Ministério Público aquilo que pede, pura e simplesmente, é uma ademoestação ao Benfica. Exatamente. 36.500 até a pena mais insignificante, entre aspas, que a ademoestação, mas aí... alguma coisa não corre bem.
Sem contar, obviamente, com o brilhantismo da defesa. Claro. Não, isso aí... Tenha 2 minutos. Há aqui uma questão que se impõe. Quando nós olhamos para aqueles autos, eles estavam na posse de quem antes de irem parar à mesa do Dr. Vítor Pataco? Pergunta. O Dr. Baganha não me disse onde é que eles estavam antes. Segundo, se estavam, com quem estavam, e só podiam estar com dois, ou com o Dr. Baganha, ele próprio, ou com a doutora Lídia Praça, que é responsável pela área jurídica. Se estavam com eles, porquê é que não assinaram eles, antes do Dr. Vítor Pataco tomar posse e estar no IPDJ? Esta era uma questão que seria importante conhecer. Segundo, se efetivamente o Dr. Vítor Pataco não assinou logo, não é? Há reuniões do Conselho Diretivo. Atenção, é um órgão colegial. Então o Dr. Baganha, durante 10 meses, não teve uma única oportunidade de questionar e de tomar o ato que ele depois tomou, que era avocar, disse ele, avocar novamente os processos. Demorou 10 meses para fazer isto. E será que o Dr. Vítor Pataco, conhecendo eu a estrutura da casa, tinha mesmo competência para assinar aqueles autos? Porque ela era responsável pelas infraestruturas desportivas, equipamentos e infraestruturas. Não era pela parte jurídica. Portanto, há aqui um discurso, de repente, o Dr. Augusto Baganha, que não se percebe, não bate certo, não joga. E depois há uma tentativa, que eu penso muito infeliz, de alguém que ainda por cima ficou colado por apoiar por 2 vezes no exercício de funções dos quais se exige a máxima isenção, de pertencer à Comissão de Honra de um candidato ao Sporting e agora ter voltado a pertencer à Comissão de Honra de outro candidato ao Sporting. Eu, quando exerci as funções, devo dizer que fui uma vez ao Estádio da Luz ver um jogo, Benfica-Lille, a convite do Benfica, nunca pus aqui assim os pés no camarote pelo exercício de funções. Uma única vez vim porque foi um convite e foi porque estava cá e vim acompanhar, na altura, a delegação que estava com o Ministro da Argélia, onde viemos fazer uma visita ao estádio e cordialmente também convidaram. Portanto, esta mistura... Não te surpreende este afastamento de Augusto Baganha? Não, vamos lá ver, o Dr. Augusto Baganha quis misturar futebol com política. Exatamente. Ele está num cargo que, não obstante ser por concurso, é um cargo político. Foi assim que o Dr. Baganha entrou para o IPDJ. Entrou porque houve uma mudança de governo. Ele diz que não, que foi por concurso. Sim, o concurso é depois, porque antes do concurso esteve nomeado provisoriamente, antes de lhe fazer o concurso, esteve nomeado provisoriamente e foi uma opção política. Foi uma opção política clara. Achas que há motivações políticas por As motivações não são políticas, não são políticas neste sentido, mas há aqui motivações que é preciso perceber que as pessoas, não obstante estarem nomeadas, têm que respeitar aquilo que a tutela, que a hierarquia diz. Mas, Eduardo, não se e pode o plano. mentir. Mas, Eduardo, agora, Fernando, isto não corresponde à verdade. Foste tu que falaste menos nesta segunda parte, tens 1 minuto para acabar o programa. Não, sobre este tema. Eu acho que nesta matéria o que devia ter havido era recato. Exato. E em segundo lugar, devia ter havido outra palavra, que é outra expressão portuguesa, bom senso. Eu conheço bem o Dr. Vítor Pataco e tenho por ele aquilo que se chama reconhecimento da sua competência e da sua idoneidade. O Dr. Fanha Vieira foi meu aluno e meu bom aluno. O Dr. Vítor Pataco trabalhou comigo, sempre soube que não era da minha cor política, sempre o respeitei e ele sempre me respeitou. Sempre cumpriu as orientações que lhe foram dadas, vinculadamente. Acho que o recato era a palavra de ordem e queria-te dizer o seguinte. Palpita-me que para a semana vamos ter mais necessidade de ter o Dr. Fanha Vieira aqui para nos ajudar. Já está convocado. Muito bem, talvez já está seja convocado. bom convocá-lo, porque vai... 2, 8 dias, Fanha aqui outra vez, à mesma hora. Estará a haver notícias no momento em que nós sairmos do ar
e, portanto, vai continuar a Muito haver bem. muita coisa. Meus senhores, E, portanto, muito obrigado pela vossa presença. Na sexta-feira há mais O Dr. Jogo Fanha Limpo, Vieira. quase sempre pelas 9h30. Muito obrigado por ter estado desse lado. Até sexta-feira.